nós vamos falar sobre concepções de linguagem. Né? Para quem é novo, ainda não participou da aula anterior, eu sou o professor Edson, né? Eu vou estar ministrando essa disciplina esse semestre, né? Este semestre aqui no campus de São Bento. Nós vamos falar nesse primeiro momento sobre as três concepções de linguagens, né, de linguagem que é usual e comum, né, aos teóricos. Todos os teóricos, de maneira geral, falam e compreendem essas três concepções como as concepções de linguagem que vão orientar a legislação, dependendo do tempo, né, em determinado tempo em que ela ocorreu. Né? Nós temos, por exemplo, a legislação da educação básica, né, que nós chamamos de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Temos três versões, né? Tem uma versão da década de 60, uma versão da década de 70 e a reformulação em 96, se eu não me engano. E aí cada concepção de linguagem vai influenciar essas leis educacionais. Cada concepção de linguagem influencia o modo como nós vemos a ciência, como nós produzimos ciências, como também como nós é, pensamos a linguagem, o ensino de língua portuguesa, o ensino de produção textual, os processos de alfabetização, de leitura e tudo mais. Porque cada concepção vai trazer, né, cada concepção de linguagem vai trazer um direcionamento específico. Nós vamos ver, né, como ainda sendo essa segunda aula uma aula introdutória, nós falamos na aula anterior um pouco sobre as concepções gerais de linguagem e hoje adentrando nessas três concepções específicas. Esse é o primeiro momento da nossa aula. O segundo momento, a gente vai partir para as questões que eu deixei na aula anterior e vai fazer as correções com base naquilo que vocês me enviaram ou estão enviando, né? Eu vou deixar, eu vi que muita Professor, gente não enviou ainda, e eu vou deixar um tempo para que vocês possam enviar esse material até segunda-feira, ok? Neilman, pode falar. professor, só um minutinho. Essa atividade que o senhor passou é para a gente entregar só até hoje? Não, não é. Eu tinha falado que era para entregar hoje, né? Porque a gente precisava fazer as correções, mas a gente vai ver o que dá para a gente discutir acerca das correções. Mas vocês têm até segunda-feira. Quem ainda não entregou, estou estendendo o prazo até segunda-feira para fazer a devolutiva dessa atividade, né? Seja através de uma foto, né? Se vocês tiverem copiado no caderno as questões, faz a foto e manda lá no meu e-mail que eu coloquei no grupo do WhatsApp, seja de forma digitada, seja a melhor forma como vocês, a melhor forma que vocês acharem, podem enviar, né? Desde que até segunda-feira, para quem ainda não enviou, possa estar fazendo o envio desse material, dessa atividade, para que eu possa registrar como uma aula, né? Como registro de aula assíncrona, ok? Pois bem, pessoal, ok. Nós vamos só um minutinho, pessoal. Pronto, pois vamos lá, né? O meu filho pedindo água, mas deu certo. As concepções de linguagem, pessoal, é a primeira concepção de linguagem. Né? Nós temos, como eu falei anteriormente, três concepções distintas que vão orientar a maneira de pensarmos o ensino, a maneira que se pensa a própria legislação educacional, como a forma que também nós vemos os processos de comunicação, como nós vemos a linguagem, a maneira que nós pensamos o processo de leitura e todos os processos educacionais voltados para a linguagem, ok? A primeira concepção de linguagem, né, os teóricos, principalmente um professor da Universidade Campinas, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, que é o professor João Vanderlei Giraldi, ele é um dos pioneiros, né, a nível nacional, que traz essa sistematização dessas concepções de linguagem, ok? É um dos nomes de referência no Brasil, né, quando se fala sobre essas concepções de linguagem.
E aí ele organiza nessas três, ele e tantos outros autores, né, isso é comum aos teóricos, organizar nessas três eixos, essas três bases das concepções de linguagem, né? Primeira concepção de linguagem, né? Primeira concepção de linguagem, a linguagem é entendida como a expressão do pensamento. Ou seja, essa é a primeira concepção de linguagem. Linguagem como expressão do pensamento. Um princípio sustentado pela tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média, pela Idade Moderna, teoricamente só rompida no início do século XX, de forma efetiva por Saussure. Pronto. Nós temos a primeira, toda essa ideia de linguagem como expressão do pensamento perdurou desde da concepção da nossa própria língua portuguesa. Né? Nós sabemos que a língua portuguesa surgiu a partir da língua latina, né? A língua latina que era desenvolvida na região do Lácio, que hoje é a atual Itália, a atual Roma. Né? Ali surgiu os primeiros indícios da língua latina, e aí com a própria expansão do Império Romano, né? O Império Romano surgiu ali na cidade de Roma e virou um grande império, como a história nos diz, e a partir da forma com que os romanos saíram em busca de outros territórios, conquistando outros povos, conquistando outras terras, né? Como uma grande potência, eles levaram também o latim. E é o latim em contato com dialetos que já existiam durante toda a Europa, e aí se nós pensarmos na Europa, numa região chamada Península Ibérica, que é onde fica ali nós pensarmos no mapa da Europa, é onde fica Portugal. E aí com os dialetos que já existiam nessa região da Península Ibérica, que é Portugal, né, com o próprio latim, nós chegamos à mistura, à fusão do galego-português e posteriormente português. Né? Nós pensamos a língua portuguesa surgindo do latim, depois uma junção dos dialetos que lá existiam, aí surge o galego-português, né? Que essa mistura dessa região da Galícia, né? Do português que lá existia, e aí posteriormente chegar a formular somente, né? O português, e aí depois com a vinda de Portugal para as terras brasileiras, né? Naquele processo de expansão portuguesa, né, de colonização portuguesa, nós tínhamos infinidades, né, uma infinidade de dialetos de línguas indígenas, e aí nós temos, com a expansão, com a colonização portuguesa, a, a obrigatoriedade, digamos assim, da língua portuguesa enquanto língua materna, enquanto língua principal do território brasileiro. Então, desde muito tempo que se pensa a linguagem. Nós estamos falando desde a Idade Média, desde muito antes, desde da expansão, né, latina, Idade Média, Idade Moderna e até o início do século XX, ou seja, até lá por volta do ano de 1900, 1906, 7, quando surge efetivamente Saussure com a outra obra, nós temos a ideia de linguagem apenas como expressão do pensamento. Linguagem como expressão do pensamento. Ou seja, durante todo esse período, até o início do século XX, ou seja, lá por volta do ano de 1900, lá no início dos anos 1900, nós temos a linguagem percebida apenas como expressão do pensamento. Ou seja, existia, né, dentro dessas concepções da ciência, um grande questionamento se nós falávamos o que nós pensávamos, ou se a gente pensava antes, depois falava, ou se essa língua e pensamento, linguagem e pensamento era uma coisa só. Tinha essa confusão na perspectiva científica. Primeiro a gente pensa, depois fala. Não, a gente fala e depois pensa. Não, esse processo de pensar e falar acontece simultaneamente. Existiam esses questionamentos. E aí as concepções de ciência nesse período colocavam que a linguagem só servia para expressar. Era como se o Ctrl+C fosse o pensar e o Ctrl+V, né, o copia e cola, e o Ctrl+V colava aquilo que a gente pensava, ok? Preconiza que
a expressão é produzida no interior da mente dos indivíduos. Ou seja, se pensava, se tinha uma ideia para que depois essa ideia fosse passada, né, fosse materializada pela fala. Existe essa ideia, né, diferente entre pensamento e linguagem. Linguagem como sendo uma coisa diferente do pensamento. E que a capacidade de um homem organizar a lógica do pensamento dependerá a exteriorização do mesmo, do pensamento, por meio da linguagem articulada e organizada. Como também se entendia nessa primeira concepção de linguagem, que o homem precisava externalizar, ou seja, ele precisava usar a linguagem para organizar, sistematizar a lógica do pensamento. É como se nós, quando pensamos e organizamos a nossa mente, ela não pudesse ser organizada sozinha, só a nível de pensamento. Coisa que é normal para todo mundo hoje, né? Nós conseguimos raciocinar e pensar sem necessariamente ter que externalizar isso. Para essa época, para essa concepção de linguagem, o que nós pensávamos, ele deveria ser externalizado, justamente porque, a partir do momento que se externalizava, esse pensamento começava a ser articulado, tinha essa lógica e começava a ser organizado. Então, essa linguagem e pensamento, ou linguagem como expressão do pensamento, era muito comum no sentido de que precisava externalizar o que se pensava, ok? Nessa mesma concepção, a linguagem é considerada como tradução do pensamento. Ou seja, a linguagem não servia para interação, a linguagem não servia para comunicação, a linguagem servia para traduzir o que o homem pensava. Durante muito tempo, né, na maioria do tempo, da nossa existência, né? Só foi dos anos de 1900 para cá, ou seja, não tem nem 200 anos que nós temos outras concepções de linguagem. Até o início dos anos de 1900, é essa concepção de linguagem como tradução do pensamento que era tida como aquilo que era o ideal, ou como a verdade absoluta, como as ciências costumam tratar, ok? A linguagem, ainda como expressão do pensamento, trata-se de um ensino de língua. E aí, como eu falei, né, essas concepções de pensamento, elas vão influenciar diretamente em como a gente ensina, em como a gente estuda, em como a gente lê, porque ela vai influenciar a própria legislação educacional, né? Vai influenciar como a gente entende os processos de ensino e de aprendizagem. E a linguagem como expressão do pensamento, essa primeira concepção de linguagem, né? Tratava o quê? De um ensino de língua que enfatiza a gramática teórico-normativa. Ou seja, a gramática normativa, aquilo que estava sendo preconizado, né, nesse livro da gramática como regra absoluta, né? A linguagem é vista não como é vista como a tradução do pensamento e é algo que só serve para externalizar isso. Então, o ensino é voltado para a gramática no sentido de conceituar, né, o que é um substantivo, né? O ensino era só isso, né? Você classificar o que era um substantivo, né? Você entender o que era um substantivo, o que era um verbo, mas não tinha essa aplicabilidade, não entendia que isso fazia parte do processo de comunicação, não entendia que essas leis gramaticais elas estão aí para servir às nossas exigências sociais e não o contrário. A gente acabava sendo servo dessa gramática teórico-normativa, né? De conceituar, classificar, para, sobretudo, entender e seguir as prescrições, aquilo que estava prescrito, aquilo que era dito como correto, como certo. Não tinha que obedecer às regras gramaticais. Em relação à concordância, à regência, à acentuação, à pontuação, uso ortográfico, etc. O eixo da progressão curricular dos manuais didáticos são os itens gramaticais, ou seja, o conteúdo, né, que era visto nesse período em que se pensava a linguagem apenas como expressão do pensamento, estava voltado só para decorar a gramática. Né? O ensino era pautado em decorar a gramática normativa. Aí nós temos, com a evolução do tempo, né,
mais precisamente nesses anos de 1906, 7, né, surge um marco na história da linguagem que vai trazer a segunda concepção, linguagem como instrumento de comunicação, né? Traz essa segunda concepção de linguagem, rompe com essa ideia de que a linguagem é apenas tradução do pensamento, ou a linguagem é apenas como expressão do pensamento, mas agora a gente vai ver a linguagem como processo de comunicação. Ou melhor, não processo, né? Porque processo já vai lá para uma terceira etapa, mas como instrumento de comunicação. E aí, essa concepção de linguagem surge por volta de 1906, 7, com a publicação de uma obra que marca o que nós chamamos de o início do estruturalismo linguístico, ou seja, tem um teórico suíço, né, que eu não sei se falei para vocês na outra aula, né, chamado Ferdinand Saussure, né? Saussure traz, a partir dos seus estudos, das suas pesquisas, essa inauguração do que nós chamamos de linguística tradicional, ou seja, ele fundou praticamente, né, trocando em miúdos, ele fundou a linguística estruturalista, a linguística tradicional. E aí ele vai o quê, né? A língua é vista como historicamente como um código capaz de transmitir uma mensagem de um emissor a um receptor isolada de sua utilização. Ainda vê nesse período, né, do início do século XX, com o Saussure, essa organização, né? Saussure pega o quê? Ele pega a gramática e vai organizar, basicamente isso, né? Ele vai fazer uma dicotomia, vai separar língua e fala, né? Que são coisas que andam juntas, aí ele vai entender, não, existe a língua, existe a fala. A fala é caótica. A fala é caótica por quê? Porque cada pessoa fala diferente, cada região geográfica fala diferente. Quem está no Ceará fala um pouco diferente de quem está no Maranhão. Aqui mesmo dentro do Ceará, quem está na região sul, né, a região do Cariri, fala no ti, no di, que é diferente de quem está na região norte, na região centro-oeste, como é o meu caso. Então, cada lugar fala de maneira diferente. Você viu que não, a fala é caótica, não tem como estudar, não tem como sistematizar uma fala, na concepção de Saussure. Então, o que ele faz? Por isso que chama de estruturalismo linguístico, começa a estruturar a língua, a dizer que a língua é um signo linguístico, que nós falamos através de códigos, né, que esses códigos, ele vai fazer essas diferenciações e vai organizar, estruturar, como nós falamos de estruturalismo, vai estruturar a linguagem, a língua, na perspectiva de entender, né, de entendê-la apenas como instrumento de comunicação. Não mais como expressão do pensamento, mas agora como instrumento de comunicação. A língua, ela serve para transmitir uma mensagem de um emissor a um receptor. Né? Não sei se vocês lembram na educação básica, na escola, né, às vezes os professores, quando traziam essa aula sobre o início da linguagem, da comunicação, traziam aquela imagem, né, que tinha um bonequinho falando, outro bonequinho escutando, e entre eles dois a mensagem, né? Essa é a típica imagem utilizada para classificar esse momento. Linguagem como processo de comunicação, linguagem como instrumento, melhor dizendo, como instrumento de comunicação. Ou seja, a linguagem, a língua só vai servir para que um emissor, uma pessoa, se comunique com outra pessoa. Que uma pessoa fale e uma outra pessoa escute essa mensagem. Né? É um emissor e um receptor. Só que isso é isolado. Né? Esse processo acontece, né? Esse instrumento acontece de forma isolada, ou seja, não é visto o contexto, o receptor é apenas a pessoa, um sujeito, não é nem considerado como sujeito, né? Ele é assujeitado, ou seja, ele só está ali para ouvir, né? E a gente sabe que o processo de comunicação não ocorre desse jeito. Quando uma pessoa fala, a outra escuta e automaticamente ela é impulsionada a falar. Né? Eu estou falando com vocês, nesse momento eu estou falando, eu estou com a fala. Mas essa minha fala vai impulsionar que vocês perguntem, que vocês possam interagir comigo. E isso não era visto nessa segunda concepção de linguagem, porque nós estamos falando apenas dessa
concepção de linguagem como instrumento de comunicação. O estudo da língua, apesar de propostas de inovação, ainda tem já o ensino gramatical, né? O próprio estudo ainda era voltado para a gramática, talvez uma gramática de uma outra forma, né? Mas ainda se resumia à gramática. Embora a leitura e a produção textual comece a ganhar mais relevância na escola, ao lado dos elementos da teoria da comunicação, né? Nessa segunda concepção de linguagem é que começa a se pensar. Na primeira nem se pensava nesse processo de produção textual, leitura e produção textual. Nessa segunda concepção, começa, né, muito que restritamente, ainda pensar nesse processo de concepção, de produção, de leitura, né? Produção de texto, leitura de textos diversos. Mas ainda muito tímido, né, nessa segunda concepção. Na concepção tecnicista de ensino, a visão de reforço é acentuada, pois a aprendizagem é entendida como processada pela internalização inconsciente de hábitos, teoria comportamentalista, né, o behaviorismo. Ou seja, nessa concepção, ela vai justamente de encontro a uma teoria de aprendizagem chamada behaviorismo, que é do estímulo e resposta, em que eu vou induzir você e você me traz uma resposta. E essa resposta ela vai ocorrer, né, nesse processo de ensino como uma forma ainda tradicional de ensinar e de aprender. É aquela educação pautada no estímulo à repetição, repetir até decorar, né? Não era a preocupação de aprender, a preocupação maior dessa concepção é decorar aquilo que estava sendo proposto. Então, repete várias vezes, né? Aquela produção de ditados, é aquela produção de escrever a mesma frase, escreva a mesma frase 10 vezes, aí você ficava repetindo aquela frase, aquela palavra 10 vezes para poder aprender, entre aspas, né? Para poder decorar, porque nós estamos falando de uma concepção que é entendida pela internalização inconsciente de hábitos. Ou seja, eu vou fazer tanto aquilo ali até um ponto de uma hora daqui uma hora eu vou fazer, vai sair naturalmente porque já está internalizado de forma inconsciente, né, na minha mente, na minha cabeça. Isso era a teoria de aprendizagem, né, comportamentalista, que nós chamamos também comportamentalismo ou behaviorismo, ok? Que é essa do estímulo e resposta. Deixa eu passar aqui. A linguagem ainda como instrumento de comunicação. A concepção de linguagem como forma de comunicação focaliza o estudo dos fatos linguísticos por intermédio de exercícios estruturais morfossintáticos na busca de internalização inconsciente de hábitos linguísticos próprios da norma culta. Ou seja, era sempre aprender a partir da decorar, repetir os ditados com palavras soltas. Tudo isso é uma concepção antiga. Nós estamos falando do início do século XX, lá de 1900, né, por aí. Mas até hoje a gente sabe que isso ainda ocorre. Né? Quantos de nós ainda, nos anos 2000, há pouco tempo, saiu do ensino médio e ainda utilizava desses hábitos arcaicos, desses hábitos antigos de ensino? Ditado, por exemplo, ditado sem contextualização. Palavra tal, inconsciente, né? Necessariamente, ou seja, palavras sem nexo nenhum, sem um contexto nenhum de uso, apenas para você ir decorando como era que organizava a grafia daquela palavra. Né? Eu escrevi uma palavra, uma frase no quadro, copie 100 vezes. Copie seu nome 100 vezes. Até você copiava, repetia, e aquilo ali virava um hábito. Você não necessariamente precisava aprender, porque o processo de aprendizagem não ocorre dessa forma. Né? Hoje, na nova concepção de aprendizagem. Né? O processo de aprendizagem ocorre de forma natural, a partir da interação, a partir do contato, mas não se pensava que esse processo ocorria a partir dessa repetição. Mas até pouco tempo se trabalhava nesse sentido. Os livros didáticos, ou as apostilas, apresentam os exercícios mecânicos, tais como atividades de seguir modelos de múltipla escolha ou de completar a lacuna. Né? Isso é muito comum até hoje nos livros didáticos. Né? Seguir modelos, dava o exemplo e você tinha que fazer tal e qual aquele exemplo. Né? Não levava em consideração a própria criatividade linguística que cada ser humano, que cada pessoa tinha.
né, o tem, é melhor dizendo. Não se levava em consideração isso. O que se levava em consideração era que se fazia, tinha que estar tal e qual, né? Tinha professores que levavam as avaliações e as provas, né? E colocavam uma questão que se você não escrevesse igual, né, não colocasse a escrita tal e qual que ele tinha pensado, com todas as vírgulas, igualzinho, né? Ctrl C, Ctrl V, ele considerava aquela questão errada. Isso é uma concepção arcaica de linguagem, né? Uma concepção antiga de linguagem, ok? Aí nós chegamos nessa terceira concepção de linguagem, né? A terceira concepção de linguagem vai aí eclodir por volta dos anos 60, só que quando vem chegar no Brasil já é por volta da década de 70, 80, né? E aí influencia, obviamente, a legislação educacional, a LDB de 1996, influencia os livros didáticos, né? A começarem a entrar nessa terceira concepção. É uma concepção de linguagem voltada para uma teoria de aprendizagem chamada socio-interacionismo, né? Ou seja, construtivismo ou socio-interacionismo. Ou seja, se pensava agora que nós aprenderíamos a língua a partir do contato, sem ideias pré-estabelecidas, sem conceitos prontos, né? Mas é o contato com a língua, o contato com o conhecimento, a interação com o conhecimento, a construção coletiva desse conhecimento, contato com os outros, como nós nos organizamos e nos vimos nesse contato, tudo isso era levado em consideração nessa terceira concepção de linguagem, né? A linguagem como forma de interação. Essa é a terceira concepção de linguagem e a que hoje atende às demandas de ensino que nós pensamos, né? A linguagem como forma de interação significa entendê-la como um trabalho coletivo. Portanto, em sua natureza sociohistórica, e então como uma ação orientada para uma finalidade específica, que se realiza nas práticas sociais existentes, nos diferentes grupos sociais, nos distintos momentos da história. Ou seja, essa terceira concepção de linguagem, linguagem como forma de interação. Não se pensa mais a linguagem como expressão, como tradução do pensamento, ou a linguagem apenas como comunicação, mas até a própria forma de se comunicar agora envolve o quê? Envolve uma interação. Nós pensamos a linguagem de forma dialógica, em que eu falo dialogando com o outro, em que o outro fala dialogando comigo. E essa relação dialógica é uma relação de ida e volta ao mesmo tempo da linguagem. E não como se pensava na linguagem como processo de comunicação, a linguagem anterior, que apenas o emissor falava e o receptor ouvia. É tanto que hoje a gente nem usa mais esses termos de emissor-receptor. A gente usa de interlocutor. O interlocutor fala e o outro interlocutor, né? O locutor fala e o interlocutor escuta e responde, né? Esse processo dialógico de interação, de contato com o conhecimento e de construção coletiva, né? A linguagem nesse contexto é o local das relações sociais em que falantes atuam como sujeitos, né? Outra concepção importante de ver dessa linguagem como forma de interação é que agora nós somos sujeitos ativos e participativos. Anteriormente se pensava como um sujeito assujeitado. O sujeito não tinha voz, ele apenas escutava o que tinha para falar, o que falavam, né? Ele não tinha voz. Agora não, nós temos o quê? O sujeito ativo, participativo, que atua, que fala, que interage, né? O diálogo, assim, de forma ampla, é tomado como caracterizador da linguagem. Linguagem como processo dialógico. A interação ocorre através do diálogo. Várias áreas de estudos mais recentes que buscaram analisar a linguagem em situação de uso, abrigadas sob um grande rótulo, linguística da enunciação, e aí tem várias áreas da linguagem que vão trazer justamente essa discussão para se entender hoje essa linguagem como processo de interação, como forma de interação. Temos aí várias áreas do conhecimento, como a enunciação, pragmática, semântica, análise da conversação, análise do discurso, linguística textual, sociolinguística
e análise dialógica do discurso, que é a do Bakhtin, são assim, teorias que vão justamente colaborar para se pensar a linguagem como forma de interação. Conforme a visão dialógica, e nós temos aí na década de 80, aqui no Brasil, né? Já tinha um trabalho anterior, mas quando vem chegar no Brasil já chega um pouco tardio, que é o Mikhail Bakhtin, né? Que é um filósofo russo que vai justamente entender, né, a linguagem como processo dialógico, ok? A linguagem, na visão do Bakhtin, é na interação verbal estabelecida pela língua com o sujeito falante e com os textos anteriores e posteriores que a palavra, o signo social e ideológico, torna-se real e ganha diferentes sentidos conforme o contexto. Ou seja, na interação que o sujeito, né, para que o sujeito fale agora, para que essa linguagem seja entendida, nesse processo de interação, se observa o que eu já aprendi anteriormente, o que eu sei anteriormente, com o que eu sei agora e o que eu vou saber posteriormente. Essa relação dialógica, essa relação intrínseca, ela vai ocorrer nesse processo de interação da linguagem. Nós não vamos produzir hoje um texto sem esse conhecimento prévio, se nós pensarmos nessa perspectiva. Nós não vamos produzir um enunciado sem ter um conhecimento prévio, a minha história de vida, aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, tudo isso vai influenciar na minha forma de falar, na minha forma de me posicionar, né? E quando eu falo, eu me posiciono, né, no mundo, eu sou um sujeito ativo e participativo através da linguagem, né? Para o autor, os modos de dizer de cada indivíduo, a forma como a gente diz cada palavra, cada expressão, são realizados a partir das possibilidades oferecidas pela língua e só podem se concretizar por meio dos gêneros discursivos. Aí a própria ideia de gêneros, a própria ideia de estudar diversos gêneros textuais, de entender que esses gêneros textuais, os gêneros discursivos, eles são materializações discursivas e eles estão a serviço da nossa interação, né? Como nós, a partir de determinadas situações sociocomunicativas, vamos precisar de determinados gêneros, e é por isso que a disciplina também já é pensada justamente nessa terceira concepção de linguagem, né? Ou seja, como a gente vai entender os gêneros discursivos para se posicionar em determinadas situações, para falar de um jeito ou de outro em determinadas situações sociocomunicativas. Quando a gente fala com a mãe, com o pai, com o filho, com o irmão, com os colegas, a gente fala de um jeito. Quando a gente fala numa sala de aula, numa entrevista de emprego, ou seja, como esses gêneros vão se moldando a partir de realidades concretas de interação. Diferentemente da perspectiva anterior, que era uma perspectiva normativa. Ok? Nós temos os gêneros discursivos, né, a linguagem como forma de interação de maneira geral. Certo? Essas são as minhas referências, né? Essa concepção inicial ou concepção geral, né, que eu trago aqui para apresentar para vocês. E aí, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre isso. E essa primeira parte da nossa aula, né, eu encerro por aqui. Ok?